Semana passada eu tava andando tranquilamente pelas ruas aqui da minha cidade, aproveitando o fim do inverno, quando eu recebi uma notificação do meu amigo Bruno dizendo: cara, Papa Essiedo em fases finais de contrato. Eu confesso que foi um choque pra mim de início, porque eu tinha esperança de ser só um daqueles rumores que nunca se concretizam. E aí, marotos, a internet simplesmente desabou, né? Fizemos live falando disso, canais que nem são especialistas em Harry Potter entraram no assunto, porque isso furou a bolha e entrou na questão da guerra cultural. E a gente começou a ser bombardeado por comentários de inscritos e amigos próximos que só assistiram os filmes, perguntando se Snape era negro nos livros ou se era uma descaracterização. E por mais que eu já tenha dado a minha opinião sobre isso, eu pensei, preciso trazer pra galera o que é fato e deixar a galera decidir por si se gostam ou não da ideia de Papa Essiedo como Severo Snape. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês quem é Severo Snape dos livros. Eu vou falar o livro, o capítulo, a descrição pra vocês e eu também vou trazer pra vocês um pouco sobre a personalidade de Severo Snape nos livros, que é bem diferente daquilo que a gente vê nos filmes. Então bora lá pra dentro que tá muito vento aqui, bora continuar o vídeo. Fala marotos, eu sou o Vini e sejam muito bem-vindos ao Quinto Maroto. Papa Essiedo como Snape? Calma, eu sei que você já deve ter ouvido muito sobre esse assunto aqui, né? Mas calma que esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês exatamente como e onde está nos livros de Harry Potter as características de Severo Snape, tanto físicas quanto de personalidade. Então bora lá entender como é que o Ranhoso é descrito nos livros. Marotos, pra quem nunca leu os livros de Harry Potter, eles são escritos majoritariamente pela perspectiva do Harry. Então isso significa que a descrição que a gente vê é a perspectiva do Harry sobre o Snape. É como o garoto enxerga o professor de poções. Então sim, os livros de Harry Potter trazem descrições muito ricas sobre o príncipe mestiço. Logo no começo de Harry Potter, no capítulo 7 de Pedra Filosofal, o Chapéu Seletor, temos a seguinte descrição, abre aspas: o professor Quirrell, com aquele turbante ridículo, conversava com um professor de cabelos negros e oleosos, nariz de gancho e pele macilenta. Então aqui já dá pra ter uma noção de como é o professor Snape, né marotos? E detalhe, essa é a primeira vez que o Harry viu ele, então não tem como alguém vir aqui e dizer: ah, mas é pela perspectiva do Harry, o Harry odeia ele, então a gente não pode considerar. Não marotos, aquela era a primeira vez que o Harry viu o Snape, então não tinha todo aquele preconceito do Harry com ele ainda. Câmara Secreta, capítulo 5, Salgueiro Lutador. Era um homem magro, com a pele macilenta, um nariz curvo e cabelos negros e oleosos até os ombros. Aí mais uma vez a gente vendo o Snape pela perspectiva do Harry, marotos. Bora pra mais um exemplo, que esse aqui fala tanto das características físicas do Snape quanto da personalidade. Bora lá. Harry Potter e a Ordem da Fênix, capítulo 28, a pior memória de Snape. Snape tinha apontado a varinha diretamente para Tiago. Houve um lampejo e um corte apareceu em sua face, salpicando suas vestes de sangue. Ele girou. Um segundo lampejo depois. Snape estava pendurado no ar, de cabeça para baixo, as vestes pelo avesso, revelando pernas muito magras e brancas, e cuecas encardidas. Bom marotos, esse trecho aqui fala bastante coisa pra nós sobre o Severo Snape. A primeira é a descrição que as pernas dele eram brancas, e sim, eu sei que na versão original é descrito como sallow e não white, mas eu não vou entrar nesse ponto porque eu acredito que a Lia Wyler fez um ótimo trabalho adaptando e dublando Harry Potter para nossa língua, e a ideia aqui não é dar a minha opinião sobre o Snape. Isso eu já fiz nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card aqui em cima, e se você quiser ver é só você clicar aí e ir lá assistir. Sobre a personalidade do Snape, bora falar sobre alguns acontecimentos dos filmes e depois a gente vê como esses acontecimentos foram nos livros. Bom marotos, começando por esse aí que a gente acabou de ler, no filme de Ordem da Fênix, o Severo Snape é visto como um garoto solitário, sem amigos, e que tá sofrendo bullying por Tiago Potter e Sirius Black. No livro, o Snape realmente tá sofrendo bullying, porém ele não é esse pobre coitado que não sabe se defender, e ele também ataca o Tiago, inclusive cortando o seu rosto. E mais pra frente a gente vai ver que o Snape não era esse garoto sem amigos que o filme tenta mostrar pra gente não, tá? E não galera, a ideia aqui não é passar pano pros marotos e diminuir o que eles fizeram, tá? Eles cometiam bullying sim, e isso é zoado sim. A questão aqui é que passar esse ar de que o Snape era um garoto solitário e mesmo assim os marotos faziam bullying com ele, dá um ar de coitadismo que o personagem simplesmente não precisa, galera. Agora vamos voltar lá no primeiro livro, capítulo 8, o Mestre das Poções. Você, Potter, por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Achou que você pareceria melhor se ele errasse, não foi? Mais um ponto que você perdeu para a Grifinória. A injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para argumentar, mas Ron lhe deu um pontapé por trás do caldeirão. Não force a barra.
cochichou. Ouvi dizer que Snape pode ser muito indigesto. Nesse trecho a gente vê o Ron falando que ele ouviu dizer que o Snape pode ser indigesto. Ou seja, marotos, o Snape não era um pé no saco só com o Harry. Porque se o Ron ouviu dizer, muito provavelmente foi de um dos irmãos dele, porque mais à frente Ron diz: "Ânimo", disse Ron. Snape está sempre tirando pontos de Fred e George. Isso mostra pra gente que o Snape é um professor chatão com todo mundo que não é da Sonserina, pelo menos, né? E eu não vou nem ler, marotos, as vezes que o Snape insulta o Neville aqui, senão o vídeo vai ficar com 3 horas de duração. Porque, marotos, não é à toa que o bicho-papão do Neville é o próprio Snape lá no terceiro filme, /livro ali naquela parte do bicho-papão. Mais alguns exemplos aqui pra vocês. Sabe essa cena aqui de Prisioneiro de Azkaban, onde o Snape se coloca na frente do trio, protegendo eles do Lupin transformado em lobisomem? Pois é, essa cena simplesmente não existe no livro, porque o Snape estava desacordado nesse momento. Bora conferir? Prisioneiro de Azkaban, capítulo 20, o beijo do Dementador. Uma nuvem se mexeu, e inesperadamente surgiram sombras escuras no chão. O grupo foi banhado pelo luar. Snape se chocou com Lupin, Pettigrew e Rony, que pararam abruptamente. Black congelou. Ele esticou um braço para fazer Harry e Hermione pararem. O garoto viu a silhueta de Lupin. O professor enrijecera. Então as pernas de Harry começaram a tremer. "Ah, não!" exclamou Hermione. "Ele não tomou a poção hoje à noite. Ele está perigoso." "Corram!" sussurrou Black. "Corram agora!" Mas Harry não podia correr. Rony estava acorrentado a Pettigrew e Lupin. Ele deu um salto para frente, mas Black o abraçou pelo peito e o atirou para trás. "Deixe-o comigo! Corra!" Ouviu-se um rosnado medonho. A cabeça de Lupin começou a se alongar, o seu corpo também. Os ombros se encurvaram. Pelos brotavam visivelmente de seu rosto e suas mãos se fechavam, transformando-se em patas com garras. Os pelos de Bichento ficaram outra vez em pé e ele estava recuando. Quando o lobisomem se empinou, batendo as longas mandíbulas, Sirius desapareceu do lado de Harry. Transformara-se. O enorme cão, semelhante a um urso, saltou para frente. Quando o lobisomem se livrou das algemas que o prendia, o cão agarrou-o pelo pescoço, puxou-o para trás, afastando-o de Rony e Pettigrew. Atacaram-se, mandíbula contra mandíbula, as garras se golpeando. Então aqui a gente pode ver que não tem ato heróico do Snape com o trio. Ele tava lá, desacordado e simplesmente não ajudou em nada. E eu trouxe esse trecho, marotos, porque esses atos de heroísmo que não existem podem fazer você ter uma perspectiva errada do personagem. Às vezes as pessoas gostam do Snape dos filmes, mas não sabem como ele realmente foi escrito. E não tem problema nenhum você continuar gostando dele depois de saber como o personagem é. Tem pessoas que têm o Voldemort como personagem favorito, então esse não é o problema, galera. Agora voltando à questão do Snape ser um sem amigos, vamos ler um trecho de Relíquias da Morte, capítulo 33, A História do Príncipe. A cena mudou. "Me desculpe, não estou interessada. Me desculpe, poupe seu fôlego." Era noite. Lilian de Hobby estava parada, de braços cruzados, diante do retrato da mulher gorda, à entrada da torre da Grifinória. "Eu só saí porque Maria me disse que você estava ameaçando dormir aqui." "Estava. Teria feito isso. Nunca quis chamar você de sangue ruim. Simplesmente me... escapou?" Não havia piedade na voz de Lilian. "É tarde demais. Há anos dou desculpas para o que você faz. Nenhum dos meus amigos consegue entender sequer por que eu falo com você. Você e seus preciosos amiguinhos comensais da morte. Está vendo? Você nem nega que é isso que vocês pretendem ser. Você mal pode esperar para se reunir a você sabe quem, não é?" Bom, aqui a gente vê que o Snape tinha sim amigos durante os anos dele em Hogwarts, e sabemos que muitos deles, se não todos eles, se tornaram sim comensais da morte assim que eles se graduaram em Hogwarts, então a Lilian estava certa mesmo. Vamos para mais uma cena dos filmes, agora em Relíquias da Morte. Essa aqui é muito importante, marotos, se não a mais importante de todas, porque esse é um dos momentos que mais mostram o caráter de Snape, e essa cena foi mudada nos filmes, o que tirou um peso gigantesco do personagem. Tá vendo essa cena na memória do Snape, em que ele aparece de frente pro Dumbledore e eles conversam e tudo mais? Pois é, nos filmes essa cena não faz muito sentido, isso porque não é dado muito contexto a ela. A cena começa com o Snape pedindo pro Dumbledore não matar ele, e depois ele pede para que o Dumbledore os esconda todos eles. Isso dá uma sensação de que o Snape estava tentando proteger
todos os Potter, né? Bom, eu vou dar um pouco de contexto pra você que só viu os filmes e depois a gente vai ler o trecho do livro juntos. Bora lá. O Snape foi o bruxo que contou a profecia pro Voldemort, ou seja, era por causa dele que o Voldemort estava caçando os Potter. E nessa cena aí, ele vai pedir ajuda pro Dumbledore e ele pede pro Dumbledore não matar ele, porque ele era um comensal da morte, servindo o Voldemort, e ele ainda não tinha virado um espião do Dumbledore e tudo mais. Por isso ele tinha medo do ataque do Dumbledore ali, que o Dumbledore podia matar ele. Agora vamos ver a diferença desse diálogo no livro, que é simplesmente fantástico. Bora lá. Relíquias da Morte, capítulo 33, a história do príncipe. Snape caíra de joelhos e sua varinha voara da mão. Não me mate! Não era minha intenção. Qualquer aviso da aparatação de Dumbledore fora abafado pelo ruído do vento passando pelos galhos. Ele surgiu diante de Snape com as vestes drapejando contra o corpo e o rosto iluminado de baixo para cima pela varinha. Então, Severo, qual é a mensagem que o Lord Voldemort tem para mim? Não, nenhuma mensagem. Estou aqui por conta própria. Snape torcia as mãos, parecia meio demente, com os cabelos negros desgrenhados voando em torno da cabeça. Eu venho com um alerta. Não, um pedido. Por favor. Dumbledore fez um gesto com a varinha. Embora as folhas e ramos ainda se agitassem no ar da noite ao redor, fez-se silêncio no lugar em que ele e Snape se defrontavam. Que pedido poderia um comensal da morte fazer a mim? A profecia, o vaticínio, Trelawney. Ah, sim. Quanto daquilo você relatou a Lord Voldemort? Tudo que ouvi, respondeu Snape. É por essa razão que ele julga que se refere a Lilian Evans. A profecia não se referia a uma mulher, mencionava um menino, nascido no fim de julho. Ele acha que se refere ao filho dela, ele vai matá-la, matar a todos. Se ela significa tanto para você, disse Dumbledore, certamente Lord Voldemort irá poupá-la, não? Você não poderia pedir a ele misericórdia para a mãe, em troca do filho? Pedi a ele. Você me dá nojo, disse Dumbledore, e Harry nunca ouvira tanto desprezo em sua voz. Snape pareceu se encolher um pouco. Você não se importa, então, com as mortes do marido e do filho dela? Eles podem morrer, desde que você tenha o que quer? Snape não disse nada, apenas ergueu os olhos para Dumbledore. Esconda-os todos, então, falou Rouco. Mantenha eles em segurança, por favor. Pois é, marotos, o livro mostra pra gente quem o Snape realmente era. E aqui a gente não tá falando de um Snape adolescente que não sabia o que queria. Estamos falando de um Snape adulto que já havia escolhido um lado, o lado das trevas, e que estava de acordo com a morte de Tiago e Harry Potter se Lilian sobrevivesse. E uma pequena mudança na cena do filme retira todo o peso e impacto dessa cena. Severo Snape pra mim é o personagem mais complexo de Harry Potter. Embora eu não goste do personagem, eu acho incrível como ele pode despertar tantas emoções diferentes nas pessoas, e isso pra mim é o que torna personagens grandiosos. Então eu decidi trazer pra vocês um pouco do personagem, tanto das características físicas quanto da personalidade, pra vocês entenderem um pouco melhor o personagem e entenderem o impacto que mudanças simples, como foram as dos filmes, podem trazer na percepção de um personagem. Embora o Alan Rickman tenha sido um ótimo Severo Snape, um dos melhores atores de todos os filmes de Harry Potter, o Snape que vemos nos filmes não é o Snape que a autora pensou e escreveu. Eu obviamente não trouxe todos os detalhes aqui, mas agora que vocês sabem um pouco mais de como é o Snape dos livros, vocês conseguem criar uma opinião mais embasada sobre a escolha de Papa Essiedo como Severo Snape. Vocês podem julgar se acham que vai ou não afetar o desenvolvimento do personagem e a percepção do público. E agora você tem todas as bases canônicas para embasar sua opinião, porque todos os argumentos que eu usei, eu citei os trechos dos livros que você pode encontrar. E maroto, se vocês quiserem que eu faça vídeos nesse estilo, mas de outros personagens, mostrando feitos e acontecimentos que foram alterados nos filmes e trazendo os capítulos e trechos dos livros pra vocês, comenta aqui embaixo. Aqui do lado tá aparecendo o vídeo onde eu dou a minha opinião sobre o Papa Essiedo como Severo Snape. Se ainda não viu, corre lá e assiste. E ó, clica aqui nesse botão aqui pra se inscrever e não perder nada que rola aqui por esse canal. Eu vou ficando por aqui, marotos, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até lá, o mal feito feito, nossa.